Então, diante do que eu conheci da ideologia de gênero, isso estava realmente sendo aprovado nos municípios e estados. Eu falei, não, eu não posso me silenciar, né? É sair realmente da zona de conforto. Mas não era... isso chegou a, de fato, ser implantado? Não? Sim, sim. O kit gay foi Sim. uma verdade ou foi uma fake news? Não, pura verdade. Aquelas cartilhas, aqueles Foi distribuído livros. isso daí? Foi muita coisa. E ainda hoje, a gente tem que ficar muito atento. Olha, isso serve para cada pai e mãe que está nos assistindo. Eu tenho uma filha de 7 anos. eu fico Acompanhe o que é ensinado para seus filhos. É né? muito importante. Nós sabemos, claro. Cara, que só te interrompendo, falando isso daí, o que é ensinado, né, teve até uma repercussão que saiu essa semana aí de uma imagem de Jesus Cristo pregado na cruz e escrito lá, bandido bom, bandido morto, né? Sim, É um absurdo isso aí, é um né? absurdo, né? Isso é Eu crime, não vi esse negócio, inclusive. não, bandido bom, Eu bandido. postei Mas bandido foi, nas minhas o redes. Cristo foi pregado na cruz como bandido. Que piada ruim é essa, hein? Não, pesada, Tá né? que pare, que piada horrível. Então, assim, ou a gente se atenta realmente e participa, né? E fica aqui também um apelo, porque a gente sabe que a imensa maioria dos professores são professores vocacionados, que amam o que faz, que não utiliza da audiência cativa para doutrinar ninguém, para fazer palanque político. Isso não pode, isso não é permitido. Você, pai, mãe, alunos, estudantes que assistem o programa aqui, o professor não tem permissão de fazer doutrinação político-partidária ou de qualquer coisa dentro da sala de aula. O professor tem a permissão de lecionar a sua matéria. E nós temos que dar estrutura para o professor fazer isso também, dar o respaldo necessário, ajudá-lo com a questão de equiparação de salário, melhorias salariais estruturais de educação. Agora, o professor não é pai dos nossos filhos. Né? Não é mãe dos nossos filhos. Existe um paradoxo dentro dessa frase da deputada, que tem muito pai que cobra a educação paternal do professor. E não faz a sua parte. Eu vejo isso porque eu sou filho de professores, irmão de professores, eu vejo isso muito também, porque o pai vai lá e na porta da creche brigar pelo que o filho está respondendo, porque o filho está deseducado, é uma loucura. Foi o que eu falei, né? A família educa, a escola ensina. Compartilhado. Né? Claro, né? E a gente vê, infelizmente, muitos pais e mães que não participam, não vai nem em reunião escolar, não sabe o que o filho está aprendendo, joga não ajuda. Do aí é injusto. Né? Aí é injusto. Então, fica esse apelo, né, que os pais, além de acompanharem, ajudarem também os professores. Né? Porque o professor, imagina, quantos alunos e alunas que ele tem que cuidar? Né, que ele tem que administrar. Não é fácil para o professor. Não é fácil. Por isso também que eu sou muito apoiadora do Colégio Público Militar. Inclusive, é um projeto de minha autoria. Eu conheci esse modelo de ensino no estado do Goiás. Lá, escolas estaduais com muito índice de vandalismo, depredação, violência contra o professor, evasão escolar, notas muito abaixo do IDEB. Passou, né, que é por o passar. índice, passou, exatamente. Né, a falta de qualidade de ensino, a violência na comunidade, geralmente escolas em regiões mais vulneráveis, onde tem muito tráfico de drogas, enfim. Ou seja, o aluno está ali sendo tomado pelo tráfico de drogas e o Estado vendo tudo aquilo e permitindo, de certa forma, aquilo. Então, a partir do momento que essas escolas estaduais elas passaram por uma transformação, começaram a ter a gestão administrada, compartilhada, Secretaria da Educação com a Polícia Militar, os resultados foram, assim, transformadores. A qualidade do ensino aumentou mais do que escolas particulares. Né? Civismo, patriotismo, você ensina para um aluno, para o filho das pessoas, que ele tem que amar esse país, que ele tem que respeitar as autoridades. Você tem que ensinar que o seu filho ele tem que ser gentil a ponto de dar o seu assento para uma gestante, dar o seu assento para um idoso, para respeitar as autoridades policiais. Isso tudo numa escola cívico-militar. Mas não tinha na escola pública há pouco tempo atrás? Nos anos 80, na anos 70? Na nossa época tinha. Mas na nossa época começou a ser banido essa cultura. Na nossa época. Geração aí a gente 80. volta no marxismo cultural e na esquerda, no trabalho da esquerda. Cantava o hino lá. O SPB, Educação Moral e Cívica. Né? Isso transforma o cidadão para melhor. Deputada, isso não é uma manobra política de deixar o povo naquele suposto cabresto da ignorância? Claro que sim. Então isso daí não é uma atitude do político realmente correr atrás? E por que isso não é feito de modo geral? É porque a gente precisa mudar os políticos. Deixa o povo burro. Né? Claro. Quanto mais burro, mais favorecido, sim. Porque a informação ela é libertadora. Sim. Né? Então, receba. Sim. Então, a partir do momento que você não informa, você apreende aquelas pessoas. Né? Então, por isso que eu defendo esse tipo de modelo de ensino. Porque não tem sexualização, não tem erotização, não tem tráfico de drogas na porta, não tem violência. Funciona na prática? É isso. A escola militar A escola estadual é uma escola estadual.
que ela é compartilhada à administração. Além da coordenação pedagógica, os professores da escola estadual, nada muda. Apenas a parte disciplinar, que é feita pelos policiais militares da reserva, geralmente escolhidos, já que tem no seu currículo uma formação acadêmica relacionada à educação. Um tiro de guerra infantil? Entendeu? Tiro de guerra. Eu estou pensando de verdade, a Sabe, escola não militar. é? Desculpa a minha ignorância, estou pensando que a escola militar são todo mundo de soldadinho, Sim. batendo continência, Sim. escutando o general falar. Uniforme. Uniformezinho militar. Sim. Camisa pra dentro. Camisa pra dentro, Não, tem- com o torninho brilhante, Sim. cabelinho na rega. Mas assim, você tem que ensinar a juventude a ter limite, a ter regra. Ter regra não é ruim, é importante para você viver em sociedade. Sim. É justamente essa falta de regra que transformou essa geração das gerações mais fracas e despreparadas que existem. Então, se a gente não ensinar o jovem que ele tem limite, peraí, que toda ação sua vai ter uma reação, que tudo pode ter consequência. Não é assim, não, eu faço o que eu quero, que me faz feliz. Peraí, não é assim, o seu limite termina quando começa o do outro. Você tem que respeitar isso, nós vivemos em sociedade. Então, a escola cívico-militar, o colégio público-militar, ele traz esse sentimento Antigamente a gente apanhava dos professores na escola pública, era tudo normal. E não tinha bullying, né? Não, Não tinha apanhava do bullying. professor. Falava em bullying, né? Não posso falar o nome como tá vivo, mas apanhei do professor na E o escola. professor é respeitado, o professor é a maior autoridade em sala de aula. Né? Hoje você vê professor sendo ofendido, humilhado, muitas vezes até com agressões físicas. A gente não pode achar que isso é normal, que é assim mesmo, não é liberdade. Existem limites para isso. Né? E o professor em sala de aula, os professores são responsáveis por toda a formação de todos os profissionais. Nós precisamos respeitar os professores. O Né? colégio militar vai arrochar as bagunças. Sim, claro. E aí, com essa transformação que é feita nessas escolas, eu até conversei, porque eu gosto muito de conversar geralmente com o comércio da região. Agora mesmo, estava ali na frente, a dona Bernadette. Fica aqui na rua, no comércio de frente de vocês. Eu estava ali na porta, eu olhei assim, ela fazendo o crochêzinho dela. Falei, vou lá falar com ela. Mentira. Atravessei a rua, fui lá conversar com ela. Ficamos ali uns 20 minutos conversando, conheci um pouco da história dela, do marido, do comércio dela. Né? Comprei um produto para levar também para casa, porque eu gosto de estimular, né, as pessoas. Mais um votinho. Mais um Não, votinho. eu sou filha de comerciante, né? Eu aprendi a trabalhar com 9 anos de idade atrás de um balcão de uma loja de aviamento. Né? Meu pai e minha mãe trabalhando duramente. Então eu sei o quanto duro é você empreender no Brasil. Né? Quanto duro é você ter um comércio aberto. Né? Então, o que custa eu ir lá e dar uma palavra de motivação para ela? Mas ela soube que a senhora era uma deputada estadual. Aí a gente foi conversando, ela me perguntou, aí eu falei. Recebi um deputado na minha bodega, pô. E ela ficou super feliz, foi muito legal, foi muito legal. Então a gente precisa, sabe? Por isso que eu falo muito de realmente aproveitar essa oportunidade que Deus me deu, que Deus me confiou, né? E as pessoas, os 60.909 votos que eu obtive. Quase 61 né? mil. É muito significativo. É o Morumbi lotado. É o primeiro mandato da deputada? Morumbi lotado é Morumbi sacanagem. lotado. Não, Sou o tricolor, Itaquerão, eu sou pô, tricolor. sacanagem. Não, Corinthians Morumbi não. lotado. Itaquerão. Aqui é São Paulo, Aqui é Corinthians. aqui é trabalho. Aqui é Corinthians. Aliás, eu achei que a gente ia vencer finalmente do Corinthians lá São Paulo, lá na impressora, entendeu? Na impressora, Pessoal, esse foi o nosso podcast hoje. Um abraço. Voltamos semana que vem. Com muito mais. Deputado, foi um prazer. Até a senhora falar mal do nosso Corinthians. Impressora eu nunca ouvi, não. Impressora. Eu já ouvi falar. Já. Fotocopiadora. Não, mas infelizmente eu achei que a gente ia vencer, mas pelo menos empatamos lá, né, no estádio do Corinthians. E eu adoro futebol, adoro esporte. Eu acho que o fair play é fundamental, né? A gente falar de esporte. Eu sou uma grande incentivadora. Eu, quando era menina, eu também jogava um pouquinho de bola, gostava. Né? Então, de vez em quando eu brinco com futebol também. Tá de sacanagem.